Bom dia, pessoal. Bom dia mais uma vez. Obrigado, Glória. Glória sempre jogando ali a gente para cima. Isso é muito bom, né? A gente fica bem animado. Isso é ótimo. E muito bom, muito obrigado a todos vocês que também nesta quinta-feira, aliás, nessa terça-feira, se juntam aqui conosco para fazer esse trabalho, né, informativo, muito importante para o nosso desenvolvimento nos negócios internacionais. Esse é o nosso propósito, não é? A função da São Paulo Chamber of Commerce, da Associação Comercial de São Paulo, é exatamente ajudar a todos vocês nesse processo, em conquistar novos mercados, ampliar seus negócios internacionais e fazer tudo isso com o apoio que nós temos a oferecer. E nós trazemos essas informações, nós trazemos esse conhecimento para que você também tenha acesso às muitas ferramentas que existem para auxiliar você nesta decisão de trabalhar no desenvolvimento do mercado internacional. Trazer aqui para frente a nossa apresentação de hoje. E como você sabe, você pode colocar a sua pergunta no chat, e aí a nossa equipe de bastidores vai me mandar a perguntinha aqui pelo WhatsApp, e eu, ao final, vou abordar suas questões, tá bem? Muito bom. Então, o nosso tema desta live número 34 é exatamente como ter acesso aos clientes no exterior. Esse é um desenvolvimento de tudo aquilo que nós fazemos no campo dos negócios internacionais. É importante saber que nós temos algumas frentes de trabalho. Então, se você trabalha na importação, na exportação, você sabe que você tem uma série de atividades a serem desenvolvidas, não é? Quais são elas? E se você, tal qual eu, entrou no mundo do comércio exterior nas primeiras posições, não é? Você certamente entrou para trabalhar a parte administrativa, fazer documento, acompanhamento, não é? Então, a parte administrativa acabou levando você para a parte aduaneira. E aí você se envolve com a questão de Siscomex. Se você entrou no comércio exterior depois ali dos anos 90, você vai ver o Siscomex entrando em cena. Aí você se envolve muito na parte aduaneira. E aí, quando isso evolui, você começa a ver o quanto é necessário você entender da parte financeira das exportações, porque alguns clientes ficaram devendo e outro fornecedor quer receber antecipado. E aí você aprendeu administrativo, aduaneiro, financeiro. E aí, em determinado momento, você se deu conta que, puxa vida, podíamos e devíamos ter um contrato com aquele distribuidor que agora tomou a nossa marca. Vejam vocês. Ou aquele representante que acabou causando alguma situação. Faltou um contrato, então você também teve que entender sobre aspectos legais, não é, jurídicos do comércio exterior. E aí, por fim, depois de tudo isso feito, você viu que estava com pouco pedido, a diretoria queria que aumentasse venda, e você, então, teve que se transformar em algo que você ainda não sabia fazer, que você teve que aprender a ser comerciante, você teve que aprender a vender ou até a comprar. E aí, a parte comercial das operações de comércio exterior entraram na sua vida. E aí, obviamente, como uma das principais ferramentas da atividade comercial está a promoção. A questão de marketing, quando nós falamos de marketing, nós já abordamos isso, vamos falar um pouquinho sobre isso também no final. O que é marketing? O marketing é exatamente a ferramenta fundamental para que você, então, desenvolva este ambiente de comercialização internacional. O que é marketing? Marketing deveria ser entendido como acesso a cliente. Esta é a verdadeira função da palavra marketing, e não só promoção, não só publicidade, como muitas vezes é entendido. O marketing, ele tem os famosos 4 P's. Se você puxa aqui o ambiente digital, tem gente falando que já tem 8 P's. Mas vamos ficar na escola clássica dos 4. Você tem que entender muito bem do seu produto, entender muito bem do mercado ou a praça que você quer entrar, entender muito bem de questões de precificação ou condições comerciais para a realização de negócio e, por fim, a publicidade ou a promoção, que é o acesso ao cliente, não é? E, no nosso caso, o acesso ao cliente no exterior. O que nós precisamos fazer? Primeiro, os grandes elementos aqui desse processo fazem com que eu desenvolva uma série de situações, e vamos lá, eu já quero trazer você para a questão do acesso, eu quero falar do 4 P do marketing, que é a questão da promoção, que é exatamente a forma que eu preciso utilizar para chegar no meu cliente internacional. Por quê? Se eu não chegar no cliente, eu não tenho venda. Se eu não tiver venda, eu não tenho documento para fazer, eu não tenho
aduana para vencer, eu não tenho área financeira para fechar câmbio e nem tenho que fazer contrato. Então, aquelas 4 etapas que nós falamos anteriormente, elas não existem, porque eu não tive o trabalho de venda internacional. O mesmo compra. Isso é, né, dependendo da sua posição. Comprar e vender são atos de comércio. E a questão que nós queremos trazer para você nessa manhã é promoção. Como eu defino, né? Primeiro grande passo é comunicação. A primeira grande questão que eu preciso trabalhar é como eu chamo a atenção do cliente internacional a meu respeito, não é? É a partir daqui que muito daquilo que nós temos trabalhado na São Paulo Chamber of Commerce tem se sustentado, que é exatamente a questão de comunicar. Anuncie que você vai, anuncie o que você tem. Dentro desse ambiente, dentro do nosso plano de marketing, então, que eu mencionei, eu tenho que tratar da promoção, obviamente, como forma de acesso ao cliente, que essa é a função da promoção, e a mensagem que eu quero transmitir. O que eu tenho que apresentar? Para que você faça isso, você tem que entender quem você é, o que você tem, o que você faz, como você faz, quais são suas condições. 2 elementos aqui são muito importantes nesse processo, que é a mensagem que você vai usar e os canais de acesso que você pretende trilhar. E essa é a questão muito importante. Eu quero focar hoje aqui, eu não vou abordar hoje os canais indiretos ou a parte da comunicação digital, que nós também já fizemos essa abordagem em outras oportunidades, mas hoje eu quero ser muito pragmático com vocês, por quê? Eu quero aproveitar o momento em que a pandemia está, né, ficando além do horizonte já, no passado, ainda tem alguns impactos, mas a vida, como você muito bem sabe, voltou ao normal, não é? Então, pelo metrô já ninguém mais está usando máscara, dentro do avião já ninguém está usando máscara, tirando um ou outro, eu entre eles, ainda estamos aí, né, com cautelas. Mas o mundo voltou a funcionar. Semana que vem, se você é da área de alimentos e bebidas, semana que vem começa a famosa Cial em Paris. Olha só. E muitas outras ações, muitas outras feiras, missões comerciais voltaram a acontecer. Então, quais são esses canais diretos que você precisa usar? E, obviamente, que é uma necessidade, eu preciso lançar mão dessas grandes oportunidades de ficar frente a frente com o meu cliente. Eu acredito que você, ao longo desses últimos 2 anos, se você, tal qual eu, é da área do comércio internacional, eu especificamente, minha principal atuação é na área de vendas e exportação, é a parte comercial da área de exportação. Trato de todas as demais também, mas exatamente em não havendo venda, não tem o resto, então eu me esmero nessa parte comercial. Então, a minha oportunidade de estar frente a frente, ela é muito rica. Por quê? Ao longo dos últimos 2 anos, o que nós tivemos? Nós aprendemos a usar ferramentas digitais de comunicação, intensivamente. Isso é um fato. Com certeza você também, não é? Já deve ter usado isso. Ferramentas, plataformas B2B, você se cadastrou em uma série de plataformas, você muito provavelmente utilizou uma série de instrumentos de e-mail marketing, no qual você anunciou o seu produto. Muitas coisas foram feitas, você deve ter participado de rodadas de negócio online. Nós aqui na São Paulo Chambers temos feito aqui ao longo desse tempo. Somente este ano, se eu não me engano, já fizemos 3 rodadas de negócio online, não é? Com a Bolívia, com a Índia, outras 2 e com mais um ou 2 casos. Então, isso está acontecendo. As rodadas de negócio online acontecem. E, obviamente, isso é muito bom, porque a gente não ficou parado no tempo, não é? Mas onde estão, de fato, as grandes oportunidades? Aquilo que nos leva muito próximos de uma efetivação de negócio. São exatamente esses canais diretos. É a oportunidade de você estar frente a frente com o seu cliente. Então, nós já sabemos muito sobre as características do nosso cliente. Se você visitar, como eu estou falando aqui, nós estamos, que disse a Glória, não é? Webinar 34, é o que está na tua tela. Gente, os anteriores, nós trabalhamos fortemente questões de inteligência comercial, questões de identificação do seu cliente, questões de levantamento dos melhores mercados mais adequados, barreiras, oportunidades. Nós fizemos um trabalho muito amplo de orientação, de compartilhamento de como fazer a identificação do melhor mercado para você trabalhar e quem é o seu cliente dentro da cadeia comercial do seu produto. Isso é muito específico.
E eu não digo cadeia de distribuição, veja, eu estou falando da cadeia comercial. Porque dentro do processo você tem que entender quem é o meu cliente dentro da cadeia comercial. E não só a distribuição. Distribuição vem depois de você identificar o cliente. Como a gente fala, logística é algo que vem depois da venda feita. Tá certo? Depois. Né, José Antônio? Exatamente. Então, meu pessoal, quais são os canais diretos que eu preciso e devo usar? Basicamente, viagens prospectivas, missões comerciais e feiras especializadas. Essas são as grandes oportunidades. Eu me lembro muito, há alguns anos atrás, mais especificamente 20 anos atrás, eu entrei no ramo têxtil. Então, eu fui contratado por uma determinada empresa para atuar como gerente de vendas internacionais. Eu tinha passado já 12 anos da indústria química, fazendo todas aquelas partes que eu havia mencionado. A parte administrativa, logística, aduaneira, financeira e legal. Aquilo tudo eu já tinha feito. Eu ainda não havia experimentado muito bem a parte comercial e fui para a indústria têxtil experimentar essa atividade. E ali nós tínhamos algumas feiras específicas. Ainda eram poucas missões comerciais. As feiras existiam, mas aquilo que virava, aquilo que nos dava os pedidos mês a mês, eram as viagens de visita à clientela. Era algo assim que dava muito trabalho, muito preparo, era um custo muito grande. Eu dependia de uma rede de relacionamentos previamente construída, que era aquilo que eu tinha por meio dos meus representantes comerciais, porque eu assumi uma carteira previamente existente, só que a minha função era manter viva a chama daquelas vendas, né? Então, a viagem prospectiva é algo que eu trago para que eu mesmo faça. Mas haviam, não é, no tempo, as feiras internacionais especializadas, muito importantes, fundamentais, eu vou falar sobre ela um pouquinho, e dali a um tempo, coisa de uns tantos anos atrás, começam a aparecer as missões comerciais. E as missões comerciais também passaram a ser uma ferramenta importante nesse processo, mas do ponto de vista do participante, mais baratas, mais rápidas, uma efetividade muito, muito grande. Então, nós começamos a trabalhar. E aí eu quero trazer para vocês aqui essa visão de mundo através dos eventos internacionais. É exatamente dentro desse ambiente que nós vemos, e veja, você vê aqui o mundo, não é? E muitas vezes nós pensamos, puxa vida, nós estamos aqui nas Américas, então meu foco é América do Norte, América Latina, por vezes alguns vão focar em África, Europa, e, por fim, outros tantos vão avançar para a Ásia. Mas como chegar lá? Essa é a nossa questão. Os eventos internacionais, eles são, então, as grandes oportunidades que eu tenho de me aproximar de um determinado mercado, de entender um determinado mercado, aproveitar as oportunidades que aparecem para que eu possa ali, então, apresentar o meu produto ou o meu serviço e contar com um ambiente adequado. Você que já participou de feiras internacionais, ou mesmo as feiras nacionais com impacto internacional, você sabe muito bem como funciona, não é? Você escolhe ali o seu ambiente, você escolhe ali a sua área, dispõe ali os seus produtos e, obviamente, conta com aquele fluxo grande de pessoas. Quais eram as suas preocupações? Eu tenho que estar no corredor, tenho que estar numa esquina, tenho que estar perto da entrada. Por quê? É uma lógica muito básica do processo de participação de uma feira do ponto de vista de um mercadão, não é? Mas tem muito mais que a gente pode fazer. E é exatamente considerando esses eventos que nós podemos participar com esta organização, como nós estamos aqui comentando, os eventos eles se tornam algo importantíssimo, tanto nas feiras como nas missões, quando você conta com uma organização que te ajuda nesse processo. Então, dentro das missões, vamos falar primeiro das missões comerciais, né? Como a gente mencionou, depois de você ter feito um bom trabalho de inteligência, ou seja, você identificou quais são os melhores mercados para o seu produto, quais são os mercados com maior fluxo comercial para o seu produto. Uma vez que você identifica onde estão os maiores fluxos comerciais, aí você tem que fazer uma limpeza para ver onde estão as oportunidades para o Brasil, produto brasileiro. Porque se o seu produto vai sair daqui, não é? Você tem que entender se tem barreira com o seu produto. Então, um país pode ser o maior comprador do seu produto, só que existem barreiras ali técnicas, não é? Que impedem a entrada. Então, temos um problema. Então, eu não posso
obviamente não devo pensar e trazer para dentro do meu plano de trabalho países com altas barreiras e baixas oportunidades. Pelo contrário, eu escolho no meu processo de inteligência comercial a definição dos mercados com grandes oportunidades e baixas barreiras. E é dessa forma que eu vou conseguir, então, encontrar ali o início da construção dos meus novos negócios. Dentro desse ambiente, as missões comerciais, elas costumam ser ferramentas muito eficientes, porque elas são rápidas, elas são efetivas no processo. Como funciona basicamente? Né? E a gente sempre menciona, é muito importante que uma missão comercial parta de uma entidade de classe, uma federação, uma confederação, uma câmara de comércio, como é o nosso caso aqui, obviamente, não é? Muitas vezes em parceria com a Apex Brasil, outras vezes em parceria com o Sebrae, que são os principais órgãos de fomento aqui dos negócios. A gente sabe disso e reconhece esse trabalho fundamental, não é, que eles realizam. Dentro desse processo, quando nós temos essa organização por trás de uma missão comercial, você pode ter certeza de que vai haver, em todo o tempo que antecede a realização da missão, a preparação dos participantes com informações fundamentais. Saber entender a cadeia comercial, entender as barreiras, entender as oportunidades, entender contexto de consumo, são informações que serão oferecidas a vocês que participam das missões. Cria oportunidades eficazes de negócio para vocês, por quê? Identifica previamente potenciais clientes para o seu produto ou serviço. Garante infraestrutura de nível executivo, e isso é muito importante. Muitas vezes, quando nós vamos para uma visita internacional, eu estou chegando aí, estou fazendo visita a cliente e tal, eu não tenho aquela aura, não é, de confirmação. Quando você está dentro de um evento devidamente organizado, você normalmente participará de um evento que tem toda a pompa e circunstância que apresenta você exatamente como uma solução extremamente interessante, de alta confiança, porque você está dentro de um ambiente, um contexto de confirmação. Na maior parte das vezes em que missões são realizadas, você conta com o apoio e presença da Embaixada do Brasil no exterior, que é a autoridade brasileira que chancela aquela atividade. Então, o cliente que vê você dentro desse ambiente, ele sente uma confiança maior de fazer negócio com alguém que está sendo reconhecido pelo governo do seu próprio país. Isso nos ajuda muito a quebrar barreiras. Da mesma forma, quando eu faço esse trabalho e participo de uma missão, existe um processo de promoção da imagem do setor e das empresas participantes de uma forma muito mais intensiva do que aconteceria se você estivesse sozinho nesse processo. Então, mostramos ali e enaltecemos questões de tecnologia, questões de inovação, questões de qualidade e questões de disponibilidade de produto. Então, em determinado setor, por exemplo, alimentos e bebidas, né, é um setor em que o Brasil é riquíssimo. Então, ele tem esse reconhecimento. Em outros casos, a questão da tecnologia, em outros casos, a questão da inovação, e tudo isso é apresentado dentro de todo o contexto de uma missão comercial com esse propósito. Lembre-se, uma missão comercial ela não acontece dentro de uma feira internacional. Ela é um evento realizado especialmente para o nosso país, representando o nosso país, da missão comercial brasileira, organizada pela São Paulo Chamber, por exemplo, ou pelo CCX, não é? Com o apoio da Apex Brasil, do Sebrae ou algo assim. E essa missão, então, ela se apresenta, é um evento exclusivo nosso. Você não disputa espaço com outros competidores do mundo. É um evento do Brasil ali naquele espaço, naquele país, naquele dia, naquela semana. Isso é muito importante para nós. Isso nos ajuda muito a realizar os nossos negócios. E as feiras, né? As feiras internacionais, por sua vez, elas são exatamente o quê? Aqueles eventos previamente definidos, previamente determinados, que vão acontecer todos os anos ou a cada 2 anos. Tem feira até que acontece a cada 4 anos. Isso tem também, eu conheço uma feira do setor de fundição que acontece na Europa a cada 4 anos, vejam vocês. Ela tem publicidade própria, ela atrai de uma forma bem definida todos os atores relevantes daquele setor ou segmento que você quer operar.
Então, compradores, importadores, indústrias usuárias do seu produto como matéria-prima, representantes comerciais, e os demais agentes da cadeia comercial, atacadistas, varejistas, e aí você fala do wholesalers, fala do retailers, está todo mundo nesse ambiente em busca do quê? De um negócio melhor. É por isso que nós estamos sempre em busca de negócios, não é? Então, o comprador, ele está aguardando a oportunidade de fazer um negócio melhor do que ele já tem. E por isso que eu tenho que sempre pensar em elementos da minha competitividade. Lembra do marketing? Então, o segundo P do marketing é preço. Então, é competitividade, não é comercial. Eu tenho que estar ao par do que está acontecendo no mercado e a presença na feira, ela me dá essa oportunidade. O que a concorrência está fazendo? Como a concorrência está apresentando? Então, estar neste ambiente de feira, ele é fundamental. A feira, pessoal, é um investimento importantíssimo para que você possa acompanhar a evolução do mercado no qual você decidiu atuar, criar oportunidades de novos negócios, efetivar negócios, mas na maioria dos casos, você vai efetivar negócios nas feiras depois de algumas vezes que você participa, porque você tem que usar a feira como uma ferramenta de consolidação de imagem e negócios. A missão comercial, por ser algo mais oportuno, não é? Ela tem uma tendência de gerar negócios imediatos maior do que as feiras. Só que as feiras te dão acesso a uma amplitude em relação àquele seu setor e segmento muito maior. As missões, normalmente, elas são focadas em um mercado, uma determinada região. Eu vou mostrar aqui algumas cenas para vocês a respeito de uma missão, a última missão que nós fizemos. E nós aqui nas feiras, pelo contrário, nós estamos construindo uma presença de imagem que deve, então, se consolidar ao longo de anos, não é? É ali, na feira, passa a ser o seu ponto de encontro com a sua clientela. Então, muitas vezes, existe um engano por parte do empresário que decide participar de uma feira e vai nessa determinada feira pela primeira vez e não fecha negócios. Ele diz, feira não é para mim. Por quê? Está usando de forma equivocada aquela ferramenta de promoção. A feira tem uma função de longo prazo, de construção de imagem e desenvolvimento de negócios. A missão comercial, ela é mais definitiva, ela é mais objetiva. E ela, por ser exatamente um evento especial que ocorre em determinado mercado e região, ele acaba gerando, de uma forma mais rápida, negócios pontuais. E, obviamente, deve ser consolidado por meio das feiras, porque nós devemos trabalhar essas duas ações de forma conjunta. Isso é muito importante. Pois bem, como você define que feira você deve ir? Não é? Muitas vezes, nós aqui, quando estamos trabalhando o nosso plano de trabalho, eu vou mostrar o nosso plano daqui a pouquinho, você define quais são as feiras mais importantes para o nosso setor. Ou também as feiras que estão disponíveis, porque eventualmente você já tem, nesses dias, tantos atores aí, não é, liderando movimentos brasileiros para a participação das feiras, que às vezes você precisa. Ou eu participo daquela que está sendo organizada por determinado ministério, por exemplo, ou aquela outra que está sendo organizada por determinada organização, ou, porventura, esta outra aqui que esta Câmara de Comércio está propondo. Então, nós estamos sempre de olho nas melhores oportunidades para vocês, conforme o seu setor, conforme o seu segmento. E, óbvio, fique aí atento ao mercado, porque o seu concorrente, e você já ouviu, certamente, a boca pequena, do representante, do seu representante, encontrou com o representante do seu concorrente, que comentou que tinha estado na feira tal e fez assim, abriu muitas portas para novos negócios. Então, a gente tem que ficar também de ouvidos atentos e pesquisando. Hoje em dia nós temos tanta facilidade de pesquisar na internet, não é? Vocês sabem muito bem. Se você participa aqui conosco já há algum tempo, se você participou dos webinars, você vai se lembrar. Tantas vezes que eu falei que a pesquisa, quando eu comecei, muitos de vocês também começaram, não tínhamos a internet para nos ajudar nisso. Nós tínhamos exatamente aquela expectativa de acreditar que em determinado mercado tem oportunidade, ir até o mercado, do hotel pegar a lista páginas amarelas e ir atrás de comprador para o seu produto, né? Aí eu buscava o quê? O retailer ou buscava o wholesaler, que era o distribuidor ou o varejista. E assim a gente fazia negócio naqueles tempos. E hoje não, nós temos uma série de ferramentas que nos ajudam a definir de uma forma clara.
Uma vez que você escolheu aquela feira que tem a ver com você, minha recomendação, não vai como expositor na primeira oportunidade. Viaje, invista. Conhecimento é investimento. Conhecimento é fundamental para o seu desenvolvimento como empresa. Invista numa viagem. Vá até a feira. Conheça, olhe, aprenda, entenda, pergunte. Você vai estar com um crachá de visitante. Se você for como expositor, você está com crachá de expositor. Se você tentar fazer um benchmarking com um concorrente internacional seu, o camarada sabe que você é expositor tal qual ele. Ele vai reter informação. Mas se você entra como visitante, você pode ser um cliente que está em busca de uma parceria, uma joint venture, ou até comprar o produto. E você vai ter acesso a informações de uma forma muito mais aberta. Isso faz parte do processo, não é? Então, vá conhecer, veja o que está sendo feito, veja a forma como o produto que você atualmente comercializa, ele é apresentado. Veja como ele é comercializado. Identifique ali padrões de preço, não é? Isso você consegue entender. E também condições comerciais. Se a venda se dá FOB, se dá CIF, se é TDP, se é porta a porta, como está funcionando? É na feira que nós aprendemos e aprendemos muito. Uma vez que eu retorno, então, desta experiência, sente, reflita, trace o seu plano e defina o seu investimento para abrir novos mercados. Como você deve participar de feira? Vamos dizer que você já decidiu participar da feira. Fundamental, gente, é básico, mas eu tenho que ler o tal do manual que o evento oferece. Tem tantos podes e não podes dentro de uma feira. Então, as instruções, a forma como você se apresentará, os gastos extras, não é? Que muitas vezes você vai para um stand, você contrata ali um stand, e o stand ele não tem ponto de energia. Aí você, por favor, está faltando a tomada. Ah, sim, senhor, pois não, daqui a pouco vai chegar uma conta de $500 por causa da tomada que você pediu para pôr. Então, ler o manual é muito importante. Se você estiver participando de uma iniciativa coletiva, que é o caso que muitas vezes acontece, nós aqui da São Paulo Chamber, também o CCX, quando organizam as feiras internacionais, é a equipe que traz para si essa responsabilidade. Então, você realmente tem um tratamento VIP quando participa de uma feira por meio dessas ações coletivas, porque você vai ter acesso a serviço de primeiro mundo, não é? Vai ter acesso à atenção, vai ter acesso às suas necessidades atendidas, sem as dificuldades de um expositor solitário, tá certo? Você vai contar com esse apoio todo. Planejamento de layout de stand, se você vai conduzir isso, deve ser muito bem pensado, levando em consideração o seu visitante, o que você vai levar de folders, produtos, banners. Se você está sozinho, você tem que pensar em tudo isso. Se você está num coletivo, você sabe que pensarão nisso por você, e aí o pessoal vai ficar no seu pé falando, manda imagem, manda o texto para colocar no catálogo. Você já deve ter passado por isso, não é? Eu já passei várias vezes. E os estandes podem ser adquiridos como? Com ou sem montagem. Eu, muitos anos atrás, quando ia nessas iniciativas de forma independente, eu comprava o famoso shelf scheme, né? Que era aquela montagem super básica das paredinhas de octanorme, né? Aquela paredinha de madeirite, não é branco. E ali eu chegava, colocava um pano, pendurava as amostras e vamos lá. E ficava ali no corredor para ver se eu atraía alguém para dentro do stand. Não funciona muito bem, não é? Ou você pode fazer parte de um coletivo que trabalha intensamente para fazer uma boa identidade visual, uma comunicação visual de produto, um anúncio, uma pré-divulgação a respeito da sua participação, a inclusão de anúncios nos catálogos oficiais e nos meios oficiais da feira, para que você se torne tão conhecido, para que saibam que você está lá. Mas nada disso, gente, pode substituir a responsabilidade que você mesmo deve ter de fazer um trabalho forte de divulgação a respeito da sua presença na feira e também nas missões. Envie convites para potenciais clientes. Se você acabou de entrar nesse mundo, então você vai ter que fazer aquela pesquisa que nós já mencionamos dentro da inteligência comercial para identificar potenciais clientes das regiões, dos países, não é? Mande convite. Nós estamos trabalhando fortemente em todas as nossas atividades. Vai fazer uma missão comercial, pois anuncie para o mundo conhecido que você está chegando, o que você está levando, quais são as oportunidades a serem apresentadas.
faça um trabalho de pré-feira forte, porque é isso que vai trazer o conhecimento da sua presença ali. E aí pessoas virão buscar. E é, óbvio, muito importante você saber em que stand você vai estar, em que pavilhão você vai estar, para que você anuncie propriamente. Porque as feiras importantes, aquelas que interessam que nós estejamos, são aquelas feiras de diversos pavilhões, principalmente se forem as feiras da Europa, não é? Que são 12, 13, 15 pavilhões numa feira, não é? E aí até que nós cheguemos a informar, ou o nosso cliente chegue até nós num ambiente tão grande como esse, vai ficar bem mais difícil. Então, anuncie corretamente a sua localização e o que você está ali oferecendo. Muita informação aqui, né? Como você deve expor? Prepare o seu stand, todos os folders adequados, produto bem disposto, banners sem poluição visual. Conte com o pessoal adequadamente capacitado para atender público. Muitas vezes você vai para uma feira internacional, para uma determinada região, e você não fala a língua dos principais compradores. Conte com tradutores, conte com recepcionistas que falam o idioma e, obviamente, que possam se comunicar com você, não é? Eu tive assim, uma experiência muito esquisita uma vez, numa feira na Itália, em que eu estava atrás de determinado equipamento para a área de café, e aí eu cheguei no stand que estava atrás ali, né, de equipamento, cheguei no stand de uma determinada empresa, de um determinado país da Ásia, com mais de 1 bilhão de habitantes, não vou falar qual é o país, não é? E aí o indivíduo me atendeu, eu falando inglês com ele e tal, ele olhava para mim e falava, peraí. Aí ele colocava o celular para eu falar ali. Ele estava usando um tradutor, que hoje em dia a gente sabe. E aí eu fazia a pergunta, ele escrevia ali a resposta, mostrava para eu ver. Gente, você sabe, pode ter certeza, né? Que dali falou, muito obrigado, cartão joguei fora. Não me interessa, né? Ou eu sou bem atendido ou não sou bem atendido. Da mesma forma, um cliente que vem até você no seu stand, ele espera ser bem atendido, não é? E atendimento começa na comunicação, porque é uma das grandes questões aqui do nosso processo, não é? E aí eu vou, obviamente, fazendo tudo isso bem feitinho, eu tenho a chance de causar uma ótima impressão dentro desse ambiente, não é? Pós-feira, como também pós-missão, tá? Vale para os dois. Quando você voltar da sua participação numa missão comercial, quando você voltar de uma feira internacional, primeira coisa que você precisa fazer é mande mensagem, escreva para todos os contatos que você teve, que você viu que tem potencial, que você acredita que tem potencial. Rapidamente, agradece a visita, faz um relato rápido daquilo que vocês combinaram fazer e, óbvio, cumpra os compromissos que você assumiu, seja a amostra, seja a lista de preço, seja a ficha técnica. O que você prometeu, cumpra. Saiba, todos esses compradores que vieram visitar você passaram em muitos outros fornecedores. E o que acaba acontecendo? Muita gente deixa para 2 ou 3 semanas depois de voltar da feira para mandar mensagem de agradecimento. Então, saia na frente. Chegou, vamos dizer que ainda no tempo que você estiver na feira, já vá preparando todo esse material. Porque assim que você voltar, a primeira oportunidade, na semana seguinte à feira, manda mensagem, se coloque à disposição, mostre que você é um fornecedor de confiança, um fornecedor profissional que está ali à disposição daquele cliente. Porque muitas vezes é isso que está faltando, porque quem está já no setor, já tem fornecedor. Ele está buscando um fornecedor novo, que atenda faltas que ele sente no que ele já tem. Então, seja a diferença que você quer ver no mundo, né? No mundo dos fornecedores. Então, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer isso dessa forma. Faça um cronograma bem estabelecido com relação a follow-up, acompanhamento desses seus clientes novos. Mande informativos, não metralhe informação, que também não adianta, mas mantenha um cronograma devidamente sazonal de manutenção de contato, manutenção de informação. Isso chama atenção, isso mostra realmente zelo pelo desejo de construir esta relação comercial, não é? E aí, você tem que ir sempre sozinho? Só você pode fazer esse serviço? Ou você pode se fazer representar? E essa, obviamente, é uma oportunidade muito grande, não é? Por exemplo, a empresa pode participar de que forma? Ou você vai diretamente mandando
os seus colaboradores, você manda a si próprio, não é? Como o proprietário da empresa, ou como principal diretor da área, ou como gerente de segmento, e vai para a feira. Ou você pode, obviamente, atuar indiretamente, contando com representantes comerciais ou mesmo empresas comerciais exportadoras, né? Então, das próximas 2 semanas, eu também tenho essa atuação profissional, como vocês bem sabem, também atuo como trader, não é? Se não fosse assim, não vivenciaria as necessidades de vocês. E aí eu tenho 2 eventos que vão se realizar nas próximas 2 semanas, dentro de determinado setor, e eu estou indo na condição de trader, representando produtores brasileiros daquele determinado segmento, para que eles possam, então, estabelecer e iniciar negócios internacionais. Nesta ação, que se trata de é uma missão, no primeiro país é uma missão, no segundo país é uma feira. Eu vou exatamente nessa função de representante daquele interesse. Em desenvolvendo, em abrindo negócios, em abrindo mercados, as empresas vão identificar potencial, oportunidade, e aí, então, investir de forma mais intensiva. Enquanto isso não acontece, a despesa deste representante, dividida por 10 empresas, é muito mais prática, não é? Porque um trader que vai viajar vai ter um custo que, dividido pelos 10 empresários que mandam seus produtos ali, vai custar muito mais barato para cada empresário, para cada marca, não é? Para cada fábrica que dele participa. Então, isso é muito importante. É uma oportunidade que existe. Nós aqui da São Paulo Chamber trabalhamos em parceria com o CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, que também atua dessa forma. Por isso é importante que você saiba que isso existe, não é? Qual é o papel da comercial exportadora? Uma empresa comercial exportadora, ela pode cumprir 3 papéis numa parceria com a sua empresa. Se você que está aqui comigo nesta manhã é uma indústria, se você representa uma indústria, você pode contar com uma comercial exportadora, que pode trabalhar com você da seguinte forma: ou como um distribuidor internacional, e nesse caso a comercial exportadora ela será uma cliente da sua empresa, porque ela vai comprar o seu produto para revender no exterior, aí você fará uma exportação indireta, não é? Você pode contratá-lo como representante comercial, e aí nesse caso a comercial exportadora será uma parceira da sua empresa, ela representará os seus interesses perante clientes no exterior, e muitas vezes essa comercial exportadora já conta com uma carteira de clientes do setor, não é? A gente sempre, obviamente, evita que haja concorrentes do mesmo produto na mão do mesmo representante. Isso nunca vai dar certo, né? Nunca deu certo e nunca vai dar certo. Então, é sempre um produto complementar à linha, isso que a gente trabalha. Então, no seu desenvolvimento de uma representação comercial, sempre atento a esse fato. Terceira hipótese, a comercial exportadora é assessoria operacional. E ela será, então, uma prestadora de serviços. Que serviços ele pode terceirizar? Operações comerciais, logísticas, aduaneiras, financeiras, a parte jurídica dos contratos, né? Se ela tem essa habilitação, também pode. Então, são as atividades que você, como empresário, devendo, então, focar na criação de produtos, produção de produtos, inovação de produtos, você pode contar com uma parceria com a comercial exportadora que dará conta da parte comercial dos seus processos. Então, essa é a parte muito importante. Quais são as vantagens que essa comercial exportadora pode oferecer para você? A comercial exportadora é uma aceleradora de exportações indiretas e diretas, não é? Ela tem habilidade comercial e operacional no âmbito internacional, tem experiência internacional, sabe o que dá certo, sabe o que não dá certo, porque se uma comercial exportadora, como é a vida de todos nós, não é? Nós viajamos muito, tentamos vender muito, tentamos comprar muito, vimos o que deu certo e vimos o que deu errado. Então, a experiência ela vem exatamente como resultado desse tempo de acertos e erros. E a experiência nos dá bons resultados por causa disso. Nós temos, muitas vezes, carteira de clientes no exterior, permite a divisão de despesas entre as empresas representadas, como eu mencionei. E vale a pena lembrar que as vendas para a comercial exportadora, quando ela opera como distribuidora internacional, elas são também isentas de impostos, tal qual a isenção dos impostos de exportação direta também ocorre nas exportações indiretas. E aqui, bom, para concluir, não é? Se eu quero conquistar cliente no exterior,
eu preciso chegar até esses clientes. Prepare, então, uma mensagem objetiva, clara, bem elaborada, que o seu cliente entenda. Use essa mensagem tanto no material, tanto no seu site, não é? Que é o novo cartão de visitas global. Ponha isso num site, é estático. Ah, é estático, mas site tem que usar rede social. O site estará lá sempre. A rede social, o seu post se perde lá para baixo. E até que alguém te ache, fica mais difícil. Então, tenha um site informativo que entrega a mensagem clara daquilo que você realiza, o que é o seu produto, quais são suas características, quais são seus diferenciais, a sua presença de mercado, para onde você já vende, os usos do seu produto, se possível, até a clientela que você já atende, não é? Isso é importante. Essa mensagem, ela é fundamental. A mensagem do site, a mensagem dos seus folders que você vai levar na missão, que você vai levar na feira internacional, é também composição para o e-mail marketing que você disparará de tempos em tempos. Cada nova mala direta, cada novo grupo de empresas que você passa a conhecer e toma conhecimento, não é? Defina muito bem os seus canais publicitários. O ambiente digital, fundamental, mas o ambiente físico, presencial, ele voltou e voltou forte. As pessoas estão em busca de novas oportunidades, de novos fornecedores, de melhores condições de negócio, de maiores oportunidades. Então, nós temos que aproveitar isso. E não se esqueça, face a face é realmente uma ferramenta fundamental. Participar de uma missão comercial é investimento. Participar de uma feira internacional é investimento. Você precisa considerar esse investimento no médio e longo prazo, para que você possa ver resultados vindo para a sua empresa por meio das atividades do comércio internacional. Porque isso é fundamental, é isso que nós precisamos fazer. Pois bem, então, para isso eu quero trazer para vocês, entendendo, não é? O que vem pela frente, não é? Nós temos trabalhado, como eu falei, a São Paulo Chamber, em parceria com o CCX, estão trabalhando agenda de eventos internacionais para 2023 e 2024. Teremos apoio da Apex Brasil, muito obrigado, Apex Brasil, pela confiança, e mais uma vez, não é? E nós temos o que vem pela frente. Essas são as missões que nós já temos definidas. Então, em fevereiro de 23, feira em Portugal, Lisbon Food Affair, não é? Uma feira dirigida para alimentos e bebidas e equipamentos, serviços de tecnologia, distribuição e food service, Horeca, Hotel, Restaurants and Catering. Bonito, né? Horeca. Alimentos e bebidas vai ser em Lisboa, fevereiro. Outra, missão comercial aos Emirados Árabes Unidos, em março de 2023. Rodada de negócios com compradores internacionais dos Emirados e da região. Isso vai ser essa atividade é multissetorial. Este ano, no começo do ano, nós fomos para lá, levamos o setor de alimentos e bebidas, setor de calçados, setor de vestuário, setor de cosméticos, setor de máquinas e equipamentos, móveis, casa e construção, e foi, assim, uma experiência muito, muito boa, não é? Muitos resultados aconteceram. Para maio, começando no final de maio, Seul, vamos para a Coreia do Sul, na Seul Food and Hotel, que é a maior feira internacional de alimentos e bebidas da Coreia do Sul. E Coreia é um mercado extremamente interessante na Ásia. Ele é rápido, interessado, aberto para o produto brasileiro, sem muitas das restrições que nós encontramos nos países vizinhos que têm tradição de comprar Brasil, não é? E está ali uma abertura muito bacana nessa feira. Então, nós pretendemos e estaremos lá em maio, final de maio. Setembro de 23, missão Quênia. Este ano nós fizemos a missão para Gana, não é? Depois de Dubai, nós fomos para Gana. E para o ano que vem, nós queremos voltar a abraçar exatamente esse continente, que é o continente africano, com tantas oportunidades, com um potencial de negócio extraordinário. E nós, então, vamos trabalhar. Nós fomos para Gana, ou seja, nós trabalhamos a África Ocidental. No ano que vem, vamos trabalhar a África Oriental, não é? Faremos o trabalho ali no Quênia e vamos convidar compradores de vários países da África Oriental para se encontrarem conosco em Nairobi, tá certo? Multissetorial também. E, nesse intento, falando de África, nós vamos aí
vamos atacar, não é, no sentido comercial. Food Africa, que vai ser no Egito, norte da África também. Então, nós este ano fomos para a África Ocidental, no ano que vem vamos para a África Oriental e norte da África. E aí, para 2024, estamos planejando para voltar a fazer sul da África, que foi um local que nós trabalhamos intensivamente os últimos anos. Acho que a última década nós fomos umas 4 vezes para a África do Sul fazer negócio com a África subsaariana, não é? A África ali austral, tá certo? Então, esses são os nossos eventos. 2024 ainda prometemos. Gente, nós temos aqui uma novidade que é uma coisa importante. Tudo aquilo que nós temos trabalhado aqui nas nossas lives, o conteúdo, o ensino, o conhecimento, nós transformamos isso em um curso EAD de comércio exterior. Desenvolvido de forma objetiva e prática, como você tem se habituado aí a trabalhar conosco, não é? Dicas práticas, experiências reais, fatos inusitados do nosso dia a dia do comércio exterior e a forma como a coisa de fato dá resultado. Então, nós montamos aqui, está à sua disposição, o curso EAD de comércio exterior. A equipe aqui da nossa área vai colocar o link para você ter acesso a como chegar aqui nos cursos, não é? O material está anunciado no LinkedIn também, mas é importante você saber. Nós temos 2 módulos já concluídos. Qual que é o grande enfoque deste material? É o desenvolvimento comercial das exportações. Esse foi o foco. Então, começando na inteligência comercial, trabalhando o plano de marketing e as principais ações de como conquistar um cliente internacional, com dicas de negociação, formas de negociação, tudo isso, gente, de uma forma clara, simples e à sua disposição para você desenvolver essas habilidades. Mais para frente, a gente vai trazer mais novidades aqui, né? Também as aulas online ao vivo, mas isso ainda ainda está no campo das ideias. A gente tem que ver a evolução do que nós já desenvolvemos. Isso aqui está, então, à sua disposição, tá bem? E eu quero aqui pedir ajuda agora, eu quero compartilhar com vocês algumas imagens do que aconteceu em Gana, não é? Vitor, eu já lhe dou aí a oportunidade de falar, eu estou vendo sua mão levantada, eu já vou abrir essa oportunidade de responder as perguntas. E aqui eu vou pedir ajuda do meu amigo Gustavo para mostrar para vocês algumas imagens do que foi a missão para Gana. Aí, o momento da chegada, registro, veja, sempre um ambiente muito alta classe, muito bem identificado, com material promocional, tudo aquilo que nós fizemos desde a nossa chegada, preparação, participação de autoridades brasileiras ali no evento. Ali você vê aquele momento em que o salão estava lotado para a abertura da nossa rodada de negócio, foi em abril deste ano. Vários estados brasileiros fizeram participar ali, 497 reuniões, 1.600.000 dólares de negócio fechado, mais de 8 milhões de previsão futura. Então, isso foi uma missão comercial, não foi uma feira. A missão comercial ela é montada aqui, ó. Nós tivemos 290 importadores de vários países, Gana, São Tomé, Benim, Costa do Marfim, a própria Gana, não é? E aí nós fizemos um momento nosso de reunião. Eu estava lá na condição também de trader, não é? O que eu tive de oportunidade foi 60 reuniões em 2 dias de negócio. Essa é a nossa, ali apareceu a nossa embaixadora, não é? Visita técnica do FDA de Gana, pessoal de alimentos, bebidas e cosméticos. Vejam, a estrutura, não é, de uma missão comercial, ela levou a resultados fantásticos. Então, é isso que nós estamos propondo. Você quer abrir negócio, você quer abrir mercado, você quer participar, você quer ver negócio acontecendo, você quer fechar câmbio recebendo dólares? Venha, participe dessas iniciativas. Nós contamos. Você é uma indústria? Ótimo, você participa conosco na São Paulo Chamber. Você é uma comercial exportadora? Ótimo, você participa com a gente pelo CCX, porque São Paulo Chamber e CCX trabalham juntos para atender exatamente as necessidades de uma construção de um evento de nível internacional, como você pode ver. Gente, e assim foi também em Dubai. Todos esses vídeos estão à sua disposição no nosso canal do YouTube, tá bem? Está ali à sua disposição, você pode identificar e ver a íntegra. Aqui nós passamos, eu pedi para o Gustavo para a gente passar rapidinho, né? Alguns elementos para que você visse.
mas era importante que você soubesse. Gente, todas as nossas ações, elas sempre têm um resultado positivo. Por quê? Coloca você frente a frente com compradores, importadores do seu produto, representantes comerciais, distribuidores, fábricas que vão comprar o seu produto como matéria-prima. Tudo isso acontece. Então, conte conosco para esse propósito. Agradeço mais uma vez a atenção. E eu vou agora perguntar aqui. Vitor, do governo de Roraima, você quer fazer uma manifestação? Mãozinha levantada? Ou pode ser... Às vezes acontece esse acidente. A gente aperta o botão aqui, gente, levanta a mão, né? Tá? Aí, né? Sem querer. Pois bem, então, Glória. Maurício, deixa eu só fazer um comentário importante, linkando com o que você acabou de falar. Pessoal, fiquem atentos nos dias 29 de novembro e dia 30 de novembro, nós vamos fazer um grande encontro, reunião de aproximação entre as indústrias e as comerciais exportadoras do CCX. Justamente para, se você quiser, a gente vai passar para vocês as opções, se eu quero expor ou participar da feira ou de uma missão diretamente como indústria, ou se vocês querem se aproximar de uma comercial que possa levar o seu produto em uma dessas iniciativas, tá? A gente vai mandar o e-mail marketing no momento oportuno, já a gente vai estar lançando. Repetindo, então, dia 29 e 30 de novembro, aqui na São Paulo Chamber. Estão todos convidados. Obrigada, Maurício. Acho que a gente já pode entrar para a parte de perguntas e respostas, né? Com certeza, com certeza. Então, pessoal, nós sempre fazemos aqui algumas respostas às perguntas, né? E eu começo sempre com as perguntas que vieram para nós no momento da inscrição de vocês aqui na nossa live. E aí eu juntei aqui uma série de perguntas, inclusive o Renato. Renato, você também fez uma pergunta agora aqui online, aqui ao vivo, também está embutida nessa resposta. Então, ó, quem fez essas perguntas? Então, você, Renato, você já tinha feito a pergunta na sua inscrição, não é? O Jorge Paulo, da Classe do Brasil. Então, o Renato da ESEAD, Escola Superior de Estudos Avançados de Direito. Colega, então, não é? Advogado, tal qual. Classe, o Jorge Paulo. A Cooperativa Agropecuária de Jacutinga, também conosco. A Indústria de Plásticos e Aços Farroupilha, do Hermes José Barroso, e a Casa Ramiros, da Denise de Medeiros, também imóveis, não é? Pois bem, vocês todos fizeram uma pergunta muito parecida. Como achar cliente no exterior? E o Renato, ele fez a menção aqui, não é? Ele fala sobre o Trade Map. Gente, o Trade Map, o que nós temos? Então, respondendo todos vocês que eu fiz menção aqui, vocês fizeram uma pergunta muito, muito parecida. Como eu encontro cliente? Onde eu encontro base de dados de cliente? Pois bem, qual é a ferramenta mais fácil de usar para encontrar informação sobre potenciais importadores? O Trade Map do International Trade Center, ele é a ferramenta mais democrática que existe. Por quê? Para nós aqui no Brasil, enquanto não formos da OCDE, ela é gratuita para nós. Nós não precisamos pagar os 300 euros de anuidade para acessar essa base de informação. Então, o Trade Map, ele é fantástico. Qual o probleminha do Trade Map? Ele é muito bom se você está em busca de clientes em países da Europa, alguma coisa do Oriente Médio, não é? Alguma coisa de alguns outros países da Ásia. Mas, quando eu tento fazer essa busca na América Latina, eu não tenho tantas informações como eu gostaria. Mas, basicamente, eu tenho informação de qual o nome da empresa importadora daquele meu produto, e eu faço essa busca com base no sistema harmonizado de 6 dígitos, o SH6, né? O NCM tem 8 dígitos, as buscas são feitas no sistema internacional, o SH6. E ali o Trade Map é uma ferramenta democrática. Todos nós temos acesso, é simples de usar, é gratuito, como eu falei, por enquanto, para nós, né? E aí, mas é só isso que existe? Não. Aí existem muitas outras bases de dados, muitos outros aplicativos que te indicam, te encaminham para o nome de empresas importadoras, né? Eu comento aqui rapidamente uma chamada Trade Atlas, que eu consultei recentemente. Mas qual é a questão? É pago. Então, você tem acesso a dados muito bem trabalhados? Muito bem trabalhados. Semelhantes ao que tem no Trade Map, tá bem? Então, você não consegue o nome do comprador, do gerente de importação da fábrica tal e o e-mail dele. Tá? Isso você dificilmente consegue, mesmo nessas bases que são comercializadas.
Então, no final das contas, pessoal, minha recomendação para vocês que estão buscando, e nós tivemos, inclusive, uma live específica sobre o uso dessas ferramentas e a combinação das ferramentas. Como encontrar o cliente do exterior é o nome dessa live. Então, você vai utilizar isso daí. Então, posso usar? Pode. Mas você tem que usar várias ferramentas em harmonia. O Trade Map me dá uma parte da informação. Aí eu uso o Trade Map, eu uso o LinkedIn. Eu trabalho muito com Trade Map e LinkedIn. São os principais. Porque com o Trade Map eu encontro o nome da empresa. Com o LinkedIn eu encontro as pessoas que trabalham naquela empresa e as suas atividades. Recentemente eu fui consultado sobre se nós tínhamos a possibilidade de encontrar agências de viagem que trabalhavam com determinada atividade. Vejam vocês, serviços, né? Serviço não tem no Trade Map, pessoal. Então, o LinkedIn ele acaba sendo uma ferramenta que me permite essa busca por meio de produto ou outras formas. Então, esses são os caminhos. Quer uma diferenciada? O Trade Atlas, ele vende serviço e vende na casa. O mais baratinho pacote lá é $3.000, certo? Então, você pode considerar esse caminho, tá bem? Bom, voltando aqui às nossas perguntas, não é? Aí eu tenho sobre a parte plataforma. Teve aqui a pergunta bacana da C-Freight, do Wadley Santos, que é da área de comércio exterior. Existe alguma plataforma que podemos ter acesso a esses clientes? Então, também está dentro disso, mas eu gostei da ideia da plataforma. Outra ferramenta muito prática que nós devemos fazer uso são as plataformas B2B. E nós também apresentamos dentro da nossa live a respeito desse acesso, as plataformas B2B. Porque plataformas B2B nasceram naquele movimento que todo mundo conhece como Alibaba, né? O Alibaba. O Alibaba criou essa condição, que era um momento histórico que muitas fábricas da China tinham lá tempo ocioso de indústria e precisavam vender. Então, o camarada que agora me foge o nome, alguma coisa má, ele cria aquela plataforma para anunciar. Gente, tudo é a base da confirmação da informação. Anunciar disponibilidade de produto para vender a título de private label ou tantas outras coisas. A partir do Alibaba, o Alibaba, começou a nascer uma série de plataformas B2B, que é exatamente plataformas das quais nós, dependendo do mercado que você pretende, tem plataforma que atende Estados Unidos, tem plataforma que atende Europa, tem plataforma que atende o Oriente Médio e Norte da África, tem plataforma que atende a África, tem plataforma que atende a Ásia, tirando o Alibaba, mas uma plataforma específica que tem na Coreia, que tem também em Hong Kong. Então, são plataformas B2B que te dão a oportunidade de expor produto e começar a fazer assim esse contato, tá certo? Então, essas são algumas condições. Voltando aqui agora para as perguntas ao vivo, não é? Opa! Tem a pergunta aqui. Opa, obrigado, Nancy Correia. Nancy fez a pergunta: alguma feira voltada para brinquedos infantis? Nancy, de pronto assim, eu não sei te informar, mas há alguns anos atrás, eu tive algumas reuniões com a Brinq, tá? E ali nós fizemos um planejamento inicial a respeito do que se fazia no setor. E tem, sim, várias feiras importantíssimas do setor de brinquedos, na América do Norte, na Europa e na Ásia. As feiras da Ásia são muito importantes para você conhecer a título de benchmarking. Vai ver o que o concorrente está fazendo. Na Europa, você vai conseguir comercializar, não é? Porque Brasil, em relação à Ásia, muitas questões do setor de brinquedos, vale muito a pena o posicionamento, mas é importante a sua narrativa comercial. Você tem que falar muito sobre a sua responsabilidade social, sua responsabilidade ambiental e a sua responsabilidade com a qualidade. E isso vai fazer diferença para você ganhar espaço. E aí as feiras estão dentro desse caminho. E lá nos Estados Unidos também tem umas feiras muito importantes, tá bom? Aí o Renato já respondia a pergunta do Renato, né, juntando nas demais. O Márcio Souza, do Amazonas, eu acho. Procurando por associações de empresas dos países os quais queremos exportar é um bom caminho? Márcio, com certeza. Câmaras de comércio, Márcio. Câmaras de comércio são exatamente as organizações mais longevas
da nossa atividade de promoção comercial são as câmaras de comércio. A Câmara de Comércio ela tem a função de criar oportunidade de negócio. É para isso que ela existe, nada mais. A função dele é saber quem compra, saber quem vende, ter associados para anunciar essas oportunidades. De evento em evento, a gente vai criando nosso mailing. Muitas câmaras de comércio, elas conseguem ter base de dados dos seus associados e visitantes de seus eventos, conforme a sua atividade. E eles se tornam, obviamente, ferramentas fundamentais. Infelizmente, nem sempre essa oferta de informação ela é gratuita, não é? Quase nunca, na verdade. Mas eles são fundamentais para que você acesse os mercados. E lembre-se, quando você chega numa associação de empresas de setor, nunca se apresente já com o interesse de vender. Chegue lá com o interesse de fazer, de cooperar, de fazer joint venture, de fazer alianças, não é? Porque esse discurso ele é muito bem-vindo numa Câmara de Comércio. Porque o camarada que chega lá, eu quero vender. Peraí, tudo bem? Como vai? De onde você vem? Então, cautela sempre na narrativa. A forma como nós nos apresentamos, muitas vezes, vai trazer as consequências do resultado, né? Então, se apresente na busca de parceiros comerciais para avaliar joint ventures. Nunca se esqueça disso. É isso que eu faço. Marco Antônio. Maurício, essa missão dos Emirados multissetorial seria boa também para a exportação de óculos de sol e bolsas de couro brasileira? Marco Antônio, uma das áreas que nós gostamos de trabalhar nas nossas missões é o setor da moda. Por quê? Dentro da moda, eu levo vestuário, calçados e acessórios. Você está exatamente dentro do âmbito dos acessórios. É muito bem-vindo para participar conosco. Como nós fazemos as missões? Isso é muito importante para que todos vocês saibam. Nós trabalhamos as missões comerciais, primeiro, isso eu dependo demais que você se inscreva. Eu acho que eu quero ir, então se inscreve. Para que eu possa acionar o meu prestador de serviços lá no mercado para onde vamos, para que ele vá em busca do comprador verdadeiro. E eles fazem busca em base de dados de banco. Gente, esse pessoal é fantástico. Eles conseguem, por eles terem relacionamento com bancos, eles veem, quem é que está pagando importação de tal coisa? É uma pegada diferente. Nós, normalmente, não temos esse tipo de acesso. Você tem que realmente ter uma proximidade ali em operações, não é? E aí eles conseguem para nós, os seus compradores. Mas eu preciso que você se inscreva cedo, não é? Porque senão, se você se inscreve na última hora, eu não vou ter um número de compradores que eu gostaria de ter para você. Então, é sempre bom que isso aconteça, tá bom? Então, bem-vindo, participe sim, tá certo? Como vocês viram, né? Muito bacana ali como funciona a missão. Gente, não tem quem saia chateado daquilo. Não sei se a Damares está presente, eu não vi, Glória. Você viu a Damares aí? Não, infelizmente não. Eu estou procurando outras pessoas que foram com a gente para Dubai ou para Gana, mas eles não estão aqui na live. A Tiane também fez bons negócios. A Ana da ACK, ela foi com a gente. Aninha, você quer participar, dar um depoimento seu aqui para a gente? Olha o testemunho. Bom, a nossa empresa está iniciando essa abertura de novas frentes e foi fundamental duas experiências que nós vivemos. Uma, nós fomos numa feira para conhecer o mercado e tudo, não fomos expor nada, fomos mesmo para aprender, foi um aprendizado grande. E na missão comercial foi muito importante porque a gente não tem a estrutura, a gente não consegue fazer o contato que o CCX fez, que toda a estrutura é muito bem cuidada, é muito bem montada, tudo que a gente precisou, a gente teve assim, com uma rapidez e com uma acolhida de uma forma sensacional. O custo que a gente tem é muito menor do que se a gente tentasse aventurar assim, individualmente, nem se compara, porque a estrutura, além de ser de altíssimo nível e ser segura, você está amparada em todos os aspectos, a gente precisa da mesa, a gente precisa da sala de reunião, a gente precisa de pessoas te dando apoio ali para tudo, né? No nosso caso, então, que a gente precisava de tomada, precisava de forno, precisava de um equipamento grande, a turma da estrutura resolve tudo para você, né? E é impossível a gente chegar e ter uma exposição bem feita e um atendimento bem feito. No nosso caso, assim, é impossível se não for num esquema desse, ou no stand da Apex, ou no stand do CCX, da São Paulo Chamber, porque
vocês fazem todo o operacional que, para a gente, além de ficar inviável o custo, realmente, se a gente for sozinho, a gente não consegue fazer, a gente tem que contratar um monte de empreiteiro no lugar para fazer isso, fica impossível. Né? Os contatos que vocês fazem, a gente não tem como fazer isso sozinho, gente. Assim, depois que você vai, que você conhece uma vez, você vê que dali você partir para uma conversa com o cliente, para cativar aquele mercado e para fazer esse approach, é diferente. Daí, depois, você for continuar com essa negociação, é diferente, mas nesses momentos iniciais, nesse momento de exposição, e o pessoal é muito desconfiado, né? Então, quando você está chancelado por essas instituições que estão vindo com a chancela do seu país, você está em outro patamar. Então, eu não imagino conseguir fazer isso sem trilhar este caminho. Assim, eu acho que é muito investimento e muito frágil a gente fazer isso sozinho, assim. Ainda mais em mercados muito diferentes, tudo, né? Então, eu só tenho a agradecer e dar parabéns para vocês. Ana, muitíssimo obrigada. Eu fico feliz porque essas falas que desse depoimento que você deu para a gente, são informações que, assim, eu sempre quero passar. Só que a gente, como organizador, fica até um pouco suspeito. Pessoal, isso aqui não foi uma fala combinada, a gente não esperava isso, a gente abriu, a gente normalmente não abre o microfone para não causar o tumulto. Mas esse depoimento da Ana é muito verdade. Assim, muitas vezes a gente é questionado, mas vocês não subsidiam passagem e hospedagem. Isso não, mas a gente subsidia muitas outras coisas que certamente ultrapassa muito mais do que uma passagem e hospedagem em as diárias, tá? Vale a pena mesmo participar. E a gente tem toda uma preocupação de levar o importador que casa exatamente com o seu interesse, não é simplesmente jogar lá, por isso que a gente fica em cima solicitando sempre a antecipação da ficha, porque em cima da ficha de preenchimento de vocês é que a gente faz o casamento do que vocês querem, do que vocês buscam com aquele mercado. Maurício, eu vou te atropelar aqui antes de você ir para as perguntas. Pessoal, aqui, acho que foi o senhor Carlos que começou com a ideia da gente montar um grupo de WhatsApp das indústrias. O CCX já tem esse grupo das empresas comerciais e que é um grupo assim, é um grupo de WhatsApp muito interessante que eles trocam muita informação, dúvidas e um vai ajudando o outro. Eu sempre quis fazer isso aqui pelo lado da São Paulo Chamber. Não fiz porque a gente tem a questão agora do LGPD, que é a segurança das informações. A gente não pode simplesmente criar um grupo e colocar vocês a bel prazer. Então, a partir de agora, em todas as fichas que a gente fizer, da próxima live, dos contatos que nós tivermos, como este agora, eu vou pedir para que aqueles que têm interesse em fazer parte do grupo do WhatsApp aqui da São Paulo Chamber, que se manifestem aqui do lado, colocando, inclusive, o número de celular, porque eu não sei se na ficha de inscrição vocês colocaram o celular de vocês. Então, eu peço a colaboração de todos vocês. A Leila já fez isso aqui, colocar o nome de vocês, a empresa e o número do celular para a gente poder colocar direitinho lá no WhatsApp, tá? Colocando a identificação certinha de vocês todos. Vamos lá, Maurício? Sim, e aí então você já comentou exatamente essa questão que estava aqui, né? Que é uma sugestão, não é? Você já fez o comentário sobre o que o Carlos Passarini passou. Aí, a sequência, eu tenho aqui o Marco Antônio, que falou dos óculos, que eu já mencionei, e, por fim, o Renato, falando da questão do momento ESG, né? Environment, etc. Então, sim, faz parte da narrativa comercial que você apresente quais são o seu compromisso do ambiente de meio de sustentabilidade, comunidade e qualidade, cada vez mais. Então, essa governança, ela se torna fundamental. E em mercados que prezam por isso, faz uma grande diferença. Mercados como a Europa, mercado como a região oeste americana, que prezam por essas questões, são mercados que vão facilitar realmente bastante o seu acesso. Então, é isso que eu tenho de perguntas aqui, Glória, para responder. Devolvo aí para você a palavra para fecharmos. Tá certo, Maurício, obrigada. Eu vou deixar um tempo aqui para o pessoal, que eles estão colocando aqui o telefone, para a gente criar o grupo do WhatsApp. Maurício, eu preciso liberar você, que você tem uma palestra hoje lá na Feira do Empreendedor. Gente, quem está aqui em São Paulo, o Sebrae está promovendo a Feira do Empreendedor, o Maurício está correndo agora para fazer uma palestra lá. A gente está com o nosso ponto de atendimento ali também.
Lucas, é no Expo Literalmente, eu Center estou correndo literalmente. Imaginem Expo Center vocês, Norte. palestra meio de meio. Pessoal, Gente, eu vou me local em- despedindo aqui para sair. Muito obrigado, agradeço a todos vocês, estamos à disposição. Obrigada, Maurício, por mais uma live, boa apresentação. Pessoal, então, a convite aqui do Sebrae, estou estendendo o convite, a Feira do Empreendedor acontece na Expo São Paulo, ali na Imigrantes, tá? Não é ali na Zona Norte, é ali na Imigrantes. Eu vou enrolar mais um pouquinho aqui com vocês. Pessoal, caso vocês não consigam, a gente tem que aqui desligar também, caso a gente não consiga pegar de todos, se faltou alguém, ou se vocês quiserem manifestar, qualquer informação sobre EAD ou a reunião de aproximação que nós vamos promover no dia 29 e no dia 30 de novembro, aqui na São Paulo Chamber, ou manifestação de se aderir ao grupo do WhatsApp, vocês fiquem à vontade, pode colocar no e-mail comex@acsp.com.br. Eu vou colocar aqui no chat novamente para vocês, tá? comex@acsp.com.br. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos na véspera do feriado. Agradeço mais uma vez em nome do Maurício, que está aqui ensandecido para sair correndo. Muito obrigada, até a nossa próxima live. Tchau, tchau.